olha só, que você está prestes a assistir um episódio de uma conversa de profissionais da Exime. A gente gravou sobre Value Ops, conteúdo super bacana, super interessante, a conversa foi legal pra caramba. Mas olha só, no dia que a gente resolveu gravar, os microfones resolveram tirar folga e o áudio que você vai ouvir foi capturado somente pelas câmeras. Então, ele não tá tão bom assim. Talvez você perceba, talvez não, mas ó, te peço desculpas. O importante é que a gente entendeu que o conteúdo é bom e por isso mesmo é digno de estar aqui. Dá o teu feedback, tá? E ó, é importante se adaptar, inclusive nessas adversidades. Afinal de contas, adaptabilidade é uma abordagem estratégica importante, talvez a mais importante delas. Então, bom vídeo, me fala o que você achou nos comentários. Combinado? Meus amigos, tudo bem com vocês? Olha só, estou aqui com o time de peso da Exime hoje para falar sobre Value Ops, time de peso de verdade. Deixa eu apresentar quem está na mesa comigo. Para começar, tudo bem, meu amigo Wendel? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, e com o senhor? Tudo certo. Mais canastrão impossível. É verdade. Olha só, o Wendel é nosso especialista em segurança da Exime. Acredite se puder, mas sim, é especialista em segurança e também cuida de nuvem. Aliás, falando em nuvem, eu falo sobre o homem das nuvens. Meu amigo Douglas Picoloto, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Homem do tempo, né? Exatamente, exatamente. Douglas Picoloto, especialista em nuvem e, cara, mais que reconhecido pela comunidade é a AWS, gente que sabe de nuvem na Amazon. Pois é, Amazon, Microsoft. Enfim, deixa pra lá. Tudo bem, Douglas? Seja muito bem-vindo. Obrigado. E também estou com meu amigo Michael. O Michael está aqui para falar um pouquinho sobre estratégia, sobre negócio, para ser a pessoa que fala sobre números, né? Dinheiro nessa mesa. Tudo bem, seu Michael? Tudo certo, tudo bem. É uma espécie de tecla SAP aqui, né? Para ajudar a fazer a transcrição aí entre negócio e tecnologia. Exatamente, exatamente. Agora temos um novo apelido para o Michael. Michael Tecla SAP. Muito bom, muito bom. E olha só, hoje a gente vai falar sobre Value Ops, né? A proposta é falar sobre Value Ops. É um conceito interessante, relativamente novo, mas, mais uma vez, é interessante trazer para você, levar para você informação que faça diferença para que você consiga conduzir as decisões da tua empresa de uma forma mais qualificada. Esse é o nosso objetivo. Então, te prepara. Se você nunca ouviu falar sobre Value Ops, aqui você vai encontrar uma boa introdução. E se você já ouviu falar sobre o tema, garanto para você que a gente vai te entregar muito além do básico, porque essa é a característica que a gente encontra aqui no canal do Exime. Aliás, falando no canal da Exime, é importante, momento blogueirinho do Neymar, olha só, é importante lembrar você que se você ainda não é inscrito nesse canal, te inscreve, se não ativou as notificações, ativa. Isso vai ajudar o YouTube a entregar para você conteúdo sempre que a gente produzir algo novo. Mais do que isso, tá? Se você gosta de tecnologia, assinando o canal da Exime, ativando as notificações, você também está avisando o YouTube para que ele te entregue conteúdo semelhante a esse conteúdo que a gente está te entregando. Quer ir mais longe? Se você achar esse conteúdo interessante, compartilha com os amiguinhos. Isso nos ajuda bastante. E se tiver dúvidas, deixa suas dúvidas nos comentários. Nós vamos ter um prazer gigante em te ignorar. Quer dizer, responder todas as tuas questões. Então, bora falar sobre Value Ops. Olha só, para começar, polêmica. Morreu! Exatamente. Que coisa séria. Piada interna, pessoal. Agora deve se explicar. Só. FinOps morreu, bem-vindo Value Ops. Ou seja, a gente está falando que Value Ops é uma substituição para FinOps. É isso mesmo? Não. Ah, ufa. Mas confesso que a frase ela tem mais efeito do que verdade. Ah, beleza. Só para nós podermos resgatar e colocar tudo na mesma página. Em poucas palavras, FinOps, tá ok? FinOps são operações financeiras, digamos assim, né? Eu diria que é um braço de operação que lida com o custo da nuvem. Eficiência. Com eficiência. Na verdade, FinOps é mais custo mesmo. Ou seja, eu vou tentar verificar se eu uso nuvem, e isso fala sobre Ops, é tudo Ops, né? Então, falar sobre FinOps é falar sobre os custos associados com... Exatamente. Ou seja, se eu estou indo para a nuvem, eu quero saber quanto que eu vou gastar. O pessoal da estratégia pergunta sobre isso, né? Quanto é que vai ser essa conta aí? Para saber quanto vai custar essa operação é descrita por FinOps. Para definir estratégias, eventualmente sugerir estratégia de melhor adoção de recursos, isso é FinOps, certo? Exatamente. Trazer visibilidade, né? Porque para te perder o controle dos custos em ambientes de nuvem é muito fácil. Né? Então, trazer visibilidade, trazer accountability, né? Para os times. Então, boa gestão, né? Parece consultor falando, né? Accountability. Tá certo. Por acaso a gente é consultor mesmo. Mas olha só, esse é o grande ponto. As pessoas têm uns receios que as empresas têm com nuvem é exatamente não saber quanto vai custar. E aí, Wendel, eu acho que você já deu dica interessante. Poxa, se FinOps fala sobre custo, ValOps
Valor, não necessariamente custo. Valor. Ótimo. O valor que aquele investimento está te trazendo. Então beleza. O FinOps fala sobre como gastar menos, o VLOps vai falar sobre como você equaciona isso com receita, com entrada de dinheiro, é isso? Aqui existe um conceito quase filosófico, tá? Porque o que acontece? O FinOps, ele é uma parte do VLOps. Só que o VLOps surgiu depois do FinOps. Isso que é interessante. Eu diria que o FinOps cresceu, evoluiu e se tornou o VLOps. Ok. Deixa eu ver se eu entendi. Durante um bom período você fala sobre adotar nuvem, junto com a preocupação de se adotar nuvem, vinha a preocupação com os custos. Aí você começou a entender, poxa, tá caro ou tá barato? Você não responde simplesmente olhando o custo, você tem que olhar o retorno que você vai ter. Então, exatamente. Em FinOps foi amadurecendo, só que as pessoas começaram a falar, poxa, não adianta falar sobre custos, a gente tem que começar a falar sobre retorno, porque definir se uma coisa é cara ou barato não é pelo custo da coisa em si. Sobre o dinheiro e o quanto ela gera valor para o negócio. Exatamente. Isso é VLOps. É isso aí. Beleza. Então, se fosse pegar e entender uma relação, VLOps é uma esfera maior, FinOps está contido dentro de VLOps. É um dos pilares, digamos assim, né? Certo. Então, o FinOps não é que o FinOps em si morreu, a questão toda é para a gente poder entender. Exato. As coisas aqui para o polêmica. Então, o que acontece é a preocupação exclusiva com o custo, ela cede lugar para uma observação mais ampla, né? Exato. E FinOps acaba sendo contido nessa dimensão. A gente vai ver no decorrer da conversa que os clientes da gente, as pessoas que já implementaram o FinOps, eles sabem que o FinOps ele é um sprint de implementação relativamente curto. Aí tem aquele conceito do que é curto e o que é longo, né? Mas Depende também da empresa. Exatamente. A gente fala que o FinOps, uma implementação de FinOps média, uns 6 meses a 1 ano. Isso é uma implementação de FinOps. Uma implementação de VLOps, ela é, 18 meses no mínimo. O ponto importante aqui, até para orientar quem está nos acompanhando, quando a gente fala que a implantação de FinOps é uma implantação que demora 6 meses, que VLOps são 18 meses, ou seja, o triplo do tempo, não é tratando necessariamente que, poxa, você vai ter que esperar 6 meses para conseguir perceber resultado. Em 6 meses você adquire maturidade suficiente, ou se aproximado disso, para você entender que, poxa, ali você tem mais coisa para desenvolver. Ou seja, você já começa a estar... não vou dizer que você atinge maturidade é muito forte, mas você começa a atingir um certo nível de prontidão, é isso? Existe um estudo, e a gente vai ver isso, sobre o tempo de retorno e o montante de retorno que essas duas frentes te dão, tanto FinOps quanto VLOps. Existe um relacionamento bem complexo ali entre tempo de implementação e retorno. O FinOps é mais rápido e tem um retorno mais baixo, financeiro. O VLOps tem um retorno que chega a 16 vezes o que tu tem de retorno de FinOps. Na mesma empresa, é muito retorno. Ok. Só que o tempo de implementação e maturação para te atingir esse montante, ele é bem maior. Tá, mas vamos lá. Em termos práticos, Douglas, aqui, FinOps não é uma disciplina opcional. Se você adota a nuvem, levando em consideração, se você trabalha com nuvem de forma séria, você fazer um controle sobre os custos faz com que FinOps seja uma disciplina não opcional. E mais uma vez, se ela está contida no VLOps, parte do processo de implementação de VLOps é você ter consciência de FinOps. Então, é algo, se você está querendo começar a implementar VLOps, e você não tem nem FinOps ainda, daqui a pouco o jeito seguro começa com FinOps e aí você evolui para VLOps. Aliás, eu acho que esse acaba sendo o roteiro. Você vai passar para o FinOps. Vai passar para o Vamos atingir um status de VLOps Operations? Vamos, só que eu preciso passar para o FinOps. Isso faz a gente desdobrar, mas com uma conclusão óbvia, né? Se FinOps eu consigo ter implantação em 6 meses, poxa, já em 6 meses eu tenho uma implantação de VLOps na coleta de valor do FinOps, ou seja, eu já estou coletando valor significativo já nos primeiros 6 meses. E esse foi um grande ponto, né? Quando a provocação veio, o FinOps morreu, assim, para quem já coleta os benefícios do FinOps, dizer, cara, agora eu não vou mais usar, eu vou precisar esperar 18 meses, sem contexto, isso gera uma preocupação muito grande. E aí entender, né? Tem sim um ganho de valor, né, pautado ali nos primeiros meses, você já vai recolher algum valor, já vai ter algum benefício, e a partir daí tem uma evolução natural, não sei se a gente pode chamar dessa forma, que aí você com maturidade evolui para... É que existe uma questão assim, valor não é só dinheiro.
Ok. Valor, a gente atribui valor a diversas coisas, né? Uma delas é evolução. Qualidade. Exatamente. Qualidade. Que vai tudo reverter em custo, dinheiro e receita. Né? Exatamente. O primeiro valor que tu pega nesse sprint todo é financeiro. É a implementação de FinOps. Primeira coisa, tu estanca o vazamento, né? Realmente é um dos primeiros passos do FinOps. Vamos lá, começar do zero a coisa toda. Vamos dar uma olhada no que tu tem de nuvem. As primeiras impressões que tu tem daquele assessment de nuvem é entender o que está subdimensionado ou está na nuvem sem serventia. Para isso é cortado. Esses são os quick wins. E eu vi, até quando a gente fala de quick wins, eu estava lendo um livro em inglês de FinOps e ele chama quick win de... Easy fruit. Exato. Low easy fruit. Eu nunca... Os frutos baixos. Exatamente. Eu nunca tinha ouvido esse termo. Sério? Nunca tinha ouvido. Tem que trabalhar mais com consultoria, né? Consultores falam muito sobre low easy fruit. Tipo, qual é o fruto baixo que você consegue pegar assim? Quick win. É uma outra forma de falar, você é um consultor à moda antiga. Old school. Old school. Mas olha só, ponto importante então, para a gente já poder avançar esse slide, olha só, FinOps nasceu, obviamente, com a preocupação direta de, poxa, estou indo para a nuvem, preciso ter um controle sobre quanto eu estou gastando e, se possível, gastar o menos possível. E VLOps acaba sendo uma ampliação dessa visão, uma vez que você entende que, poxa, não é só sobre dinheiro, você tem que considerar outros benefícios, alguns tão objetivos quanto, outros nem tanto, né? Você começa, eventualmente, a ter isso como disciplina com o VLOps. Muito bom, podemos avançar. O FinOps morreu, bem-vindo ao VLOps. Olha só a afirmação de novo. A tradicional abordagem de FinOps como disciplina exclusiva e focada em otimização de custos está rapidamente se tornando obsoleta. Obsoleta, porém necessária. Né? O ponto é um bom ponto de partida. Estamos testemunhando o nascimento de VLOps, uma evolução natural que coloca o valor do negócio no centro nas decisões de cloud. Também, para você não sabe inglês, decisões de nuvem. Né? Transformando custos de constraints, para você que não sabe, restrições, em investimentos estratégicos. Aqui está parecendo coisa de consultor mesmo, né? Muito bom. Muito bem. Com a ajuda do ChatGPT ou sem a ajuda do ChatGPT? Melhor, deixa aqui. Mas olha só, o grande ponto, mais uma vez, é a gente tentar transformar custos, né? Parar de enxergar essa dimensão de custo e começar a perceber de fato o investimento no trabalho com a nuvem. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta direta para você, Douglas. Quando se fala em FinOps e VLOps, eu sei que predominantemente se fala de nuvem, mas mesma coisa existia em on-premise também ou não? Dúvida? Não. Eu acho que... Conceitualmente, talvez, da prática não. Ou nem conceitualmente. Existe a questão do quê? Existem as questões de a gente busca economia no on-premise, a gente busca otimizar os investimentos de negócio em on-premise. Só que FinOps nasceu para a nuvem, por conta do custo... Ele é OPEX, né? Exato. É o on-premises, tu vai ter um investimento antecipadamente no capital. Né? E tu não vai ter o mesmo resultado aplicando FinOps, porque o custo operacional do FinOps tu vai sentir todo mês. Né? Então tu consegue ir otimizando com o FinOps dentro da evolução do ano, digamos assim. Vou ensinar um truque de consultoria para eles que eles esqueceram. Tá? Sempre que se faz uma pergunta enroscada, você bota a mão no queixo, olha com toda a convicção e responde, na verdade, que Depende. Depende. Por quê? Porque, cara, se eu tenho uma nuvem privada e faço rateio dos custos e cada departamento paga, talvez se aplique, mas não é por aí também. Concorda comigo? Não. Não, a parte da accountability tem muita relação, tá? Mas eu acredito que nem todos os processos que tu aplica em FinOps tu aplicaria. Mas esse acaba então sendo um grande ponto, gente. Sem querer inventar onda para que isso, porque a gente, quando estamos discutindo com o especialista, tá? O grande ponto é, VLOps, FinOps são disciplinas que são importantes para que você adote a nuvem. Seja você já estando adotando a nuvem, seja você tendo um plano de migração, querendo ir para a nuvem do jeito certo. Exatamente. Em todas as práticas de migração para a nuvem, cara, junto com as capabilities de desenvolvimento de software, de engenharia, de arquitetura de soluções, poxa, você tem que incluir FinOps dentro das capabilities que você está trabalhando e de uma maneira mais explícita agora, VLOps, que vai te dar essa percepção de valor, que é essa percepção mais correta. Se você está começando agora, já começa falando em VLOps, você inclui FinOps. Se você não, já começou com FinOps,
está na hora de evoluir para falar sobre Value Ops. Essa é a grande ideia até aqui, certo? A preocupação. Pegando os especialistas da vocês, então, assim, a abordagem falar só de FinOps, ou pensar só em FinOps é o que morreu. Então, você não posso olhar só para esse caminho, eu preciso ter um caminho de mais longevidade que dentro desse processo. Ele é uma evolução, que nem eu falei, né? O que acontece? As pessoas que aplicaram o FinOps, que criaram o FinOps, a preocupação com a programação de despesas com nuvem, e tiveram sucesso nisso, quando tu chega no topo da montanha, tu entende que a coisa toda, cara, eu posso escalar isso de uma maneira mais inteligente. Então, é ir além. Como eu falei, termina o ciclo de preocupação única e tão somente com dinheiro. Tá? A gente começa a se preocupar com valor. Com outcome, né? Com outcome, exatamente. Olha só que bonitinho com outcome. Estamos esperados. O pessoal está esperado. Consultor, né? Avançando. Value Ops é uma estratégia para operações de TI que oferece um conjunto holístico de frameworks. Olha só, quando não, é raro fazer isso numa apresentação. Tá? Eu estou lendo literalmente por quê? Porque eu estou aprendendo. Né? Eu estou com especialistas, então deixa eu ler para poder fazer boas perguntas. Olha só, Value Ops então, é uma estratégia para operações de TI que oferece um conjunto holístico de frameworks, metodologias e filosofias para permitir que líderes de operações de TI, I&O, né, implementem, ou melhor, implantem os processos de operações apropriados conforme as necessidades do negócio. E essa definição está assinada, essa é do Gartner. I&O é Information Operations, IT and OT. Muito bom, muito bom. Aliás, essa é uma perspectiva também importante. A gente com frequência fala sobre TI, certo? Mas a gente também tem que falar sobre operações. Tem cenários grandes de operações que a gente encontra no mercado também. Inclusive, nós temos um campo de atuação de cibersegurança fortíssimo em operações de TI. Óbvio. Operações tecnológicas. Operações tecnológicas. Fortíssimo. Um exemplo prático, você entender operações tecnológicas, por exemplo, é controlar o trânsito nas rodovias. Semáforos, por exemplo, isso são operações de tecnologia. E aí você tem essa visão de segurança, imagina, né? O impacto, operações, enquanto TI eventualmente está mais associado com o software, com a coisa virtual, o OT vai mexer na operação, vai mexer na fábrica, vai mexer na rodovia, vai mexer no aeroporto. Quando fala sobre OT é sobre isso, certo? Corretíssimo. Muito bom, muito bom. Avançando então, aqui a gente tem alguns componentes do Value Ops. E aí, meninos, eu vou deixar vocês em jogral falar para mim quais são esses 7 componentes. Cara, tudo começa com foco em valor. Tá? Tudo. Então, ali, cada iniciativa, cada projeto, cada carga de trabalho para a gente que trabalha com nuvem. Workload. Workload, para ti que fala inglês, é workload. Então, o que acontece? Cada um desses trabalhos, vamos dizer assim, né? Cargas, projetos, sprints, tu quebra e desmembra a tua operação como ficar mais confortável, cada isso vai ter um valor atribuído a ele. Não necessariamente financeiro, mas também financeiro. Tá? O que cada EC2 representa para o teu negócio? Eu consigo, com 2 EC2, alavancar conhecimento, pesquisa, time to market. Exato. Então, pensando dentro do departamento, olha só, tem um projeto, e aí a gente sempre fala, quando a gente fala sobre o domínio do design, a gente fala sobre o importante você achar qual é o subdomínio core, onde a empresa ganha o jogo, por exemplo. Então, vamos assumir que uma das minhas capabilities, né, que eu estou implementando através de algumas cargas de trabalho, está associada, por exemplo, com o atendimento ao cliente, a venda. Outra carga de trabalho, eventualmente, está associada com alguma tarefa administrativa, por exemplo, emissão de folha de pagamento. Exato. São 2 operações, né, que se eu for observar sob a perspectiva de FinOps, elas podem apresentar custos até semelhantes. Ou seja, o custo para manter um servidor de folha de pagamento é parecido com o custo do servidor que está mantendo atendimento ao cliente. Então, olhando sob a perspectiva de FinOps, beleza, vou achar formas de tentar economizar, achar. FinOps é isso. Dinheiro. Tudo certo. Exato. Agora, quando eu falo em Value Ops, eu vou dizer, cara, eu não posso comparar, por exemplo, a importância, né, quando se fala sobre ganhar um jogo, a importância, por exemplo, sobre a rotina que faz a folha versus aquela rotina que está eventualmente segurando a venda. Então, na perspectiva de valor, cara, a solução que está fazendo a venda precisa... Exatamente. Aí eu faço a administração partindo disso. Ou seja, eu tento identificar aonde que eu tenho o valor para o negócio para depois tentar inferir onde é que está o custo. É isso? A grande pergunta aqui é qual valor esse fluxo, esse ativo, esse componente entrega? Isso. Qual o valor entrega? E com isso você acaba, inclusive, determinando estrategicamente que, poxa, aqui eu admito uma redundância,
porque eventualmente eu quero ter uma solução que seja mais resiliente, porque, poxa, eu não quero correr o risco de cair. E com relação à folha, por exemplo, cara, essa redundância talvez não seja assim tão fundamental. É isso, mais ou menos? É isso aí. O teu exemplo me recordou muito do meu começo de trabalho em TI, que a gente dava suporte ainda, né? E existia aquele conceito que as pessoas falavam, cara, se parou a máquina do faturamento, larga tudo que tu está fazendo. Tem que sair nota. Tem um caminhão, você tem um caminhão esperando uma nota. Essa máquina, esse componente, ele entrega muito valor. Certo. E era uma máquina montada de R$500, igual a qualquer outra. Então, o primeiro componente do Value Ops é você passar a entender que, cara, mais do que olhar o custo da minha infraestrutura, eu tenho que olhar o valor associado a cada workload, efetivamente, para poder computar a partir daí. Esse é o primeiro passo? Segundo passo é visibilidade, né? Ou seja, visibilidade. Todas as partes do negócio devem ter visibilidade de pipeline de valor, que está planejado, em andamento, dependências, métricas e desempenho. Ou seja, só para a gente poder alinhar também, associado com aquelas coisas que a gente fala, né, Maicon, que alinhamento de propósito da autonomia de atuação. Não adianta eu ter... Aquela coisa que a gente vê em todas as empresas, tá? Se eu perguntar para a pessoa do RH a importância, né, do sistema de folha, ela vai dizer que a importância é enorme. Se eu perguntar para a pessoa que está atendendo o cliente sobre o sistema de atendimento ao cliente, ele vai dizer que a importância é enorme. Todo mundo sabe o que é importante, mas nem todo mundo sabe o que é prioridade. Então, especificamente o que a gente está deixando claro com esse aspecto de visibilidade é, cara, eu estou olhando aqui, eu já defini o foco em valor, e eu estou garantindo que todo mundo esteja enxergando a mesma coisa, e eventualmente também tendo clareza, né, sobre o estado atual das coisas, ou seja, está mandando bem, não está mandando bem, o resultado esperado é aquele que se espera, aquele que se, né, o resultado alcançado é aquele que se esperava, não é? E isso já conecta, acho, até com a arquitetura corporativa, quando tu vai pensar no mais alto nível, né? Porque você está conectando o negócio, olhando aqui quais são os meus mensuráveis, que são os meus objetivos, e começa a descer para as camadas de tecnologia, nessa questão da visibilidade, então olhar o que é infra, o que está em segurança, o que está em... Perceba o seguinte, a visibilidade ela deve existir em FinOps também. A gente tem uma série de ferramentas para ter visibilidade em FinOps. Qual é a diferença da visibilidade do Value Ops? Em FinOps a gente enxerga custo. Quanto o meu ativo está gastando, quanto o meu fluxo de trabalho está gastando. Custo, né? De quem que é. O Value Ops a gente traz o conceito de pipeline de valor. Ou seja, você começa a ter métrica de resultado. Exatamente. Você começa a verificar se a métrica... Eu vou tentar verificar as métricas de resultado. Por exemplo, os caminhões estão andando, estão saindo. Essa é uma métrica de resultado. Eu começo a ter essa visão de negócio conectado com tecnologia para conseguir fazer com que as decisões de operações sempre sejam menos sobre processador topando, memória esgotando, disco enchendo, menos sobre isso. Claro, isso também é importante, mas mais sobre meu negócio está operando, entregando o que eu esperava, sim ou não. É mais ou menos essa ideia? É mais ou menos essa ideia. Isso, acho que denota nosso quadrinho de maturidade de tecnologia, né? O quanto ela é vista como curso nas operações, onde é que o foco é rateio, perfeito. Mas quanto ela está sendo estratégica e contribuindo para o negócio. Eu ia trazer justamente esse ponto. Enquanto o FinOps ele traz mais essa ideia de redução de custo, quando eu falei eficiência, antes é utilizar os recursos necessários, né, gastando o mínimo indispensável. Já o Value Ops ele traz essa ideia de eu estou usando bem a tecnologia para atingir meus objetivos de negócio, né? Boa. Essa é uma diferença. Existe esse conceito do uso adequado do recurso, do sizing, no FinOps. Okay. Quando a gente olha por essa ótica de uso adequado de recurso dentro do Value Ops, ele toma um corpo um pouco maior. Tá? Não é simplesmente performar, eu tenho que entregar. Ou seja, o FinOps, que a gente já falou, né? O FinOps acaba sendo uma base, o Value Ops é uma ampliação daqueles conceitos que a gente já viu. Isso aí. Muito bom. E a gente vai para a integração, terceiro pilar, conectar estratégia, portfólio, investimento, roadmaps, execução de equipes, ágeis, DevOps, evitar silos, em que cada parte fale uma língua diferente. Ou seja, o cara de negócios, o cara da folha, tem que entender que, eventualmente, né, o negócio das vendas é mais importante. É isso? Basicamente, a integração também estava presente lá no FinOps. Eu preciso que todo mundo converse. O problema é o assunto. Né? O problema não, né? O tópico da conversa muda. Né? No FinOps a gente fala sobre dinheiro. Tá? Aqui a gente fala sobre valor. Onde é que nasce o valor? No planejamento estratégico.
Muito bom. Então, o C-Level, o board, a gestão, ela mandatoriamente vai fazer parte de Value Ops. Mudando para o FinOps, nem sempre o C-Level, o board, enfim, a alta gestão se envolve. O pessoal gosta do resultado do FinOps. Ok. Tá? Para Value Ops, esse pessoal precisa participar. Mas vamos voltar um passo antes aqui. Tá? Quando você fala sobre FinOps, especificamente, cabe essa preocupação do CFO. Ele está preocupado dentro do grupo sobre onde está indo o dinheiro, se o dinheiro está sendo bem investido, e esse acaba sendo um grande ponto. Quando você fala sobre Value Ops, cara, você está falando sobre cumprir ou não a estratégia, porque em última instância, o que é valor para o negócio? É um negócio conseguir cumprir sua estratégia, conseguir alcançar os seus resultados. Então, o ponto importante é as métricas, né, do Value Ops, que aliás é o próximo tópico, né, as métricas do Value Ops, elas têm que estar diretamente conectadas com métricas de valor, métricas de resultado que são definidas no planejamento estratégico. Pode até ser que o pessoal do planejamento estratégico não participe das conversas sobre Value Ops, mas as conversas do Value Ops são subordinadas à conversa do planejamento estratégico. Mais ou menos isso? Correto. Muito bom, muito bom. E quando a gente fala sobre métricas, especificamente, tópico 4, a gente falou sobre uso de métricas como tempo, ciclo, tempo de ciclo, throughput, débito técnico, dívida técnica, pelo amor de Deus, dívida técnica, retorno sobre investimento, métricas de fluxo, ou flow metrics, e outras para avaliar se o valor está sendo entregue efetivamente. Ou seja, eu vou tentar encontrar uma relação entre métricas técnicas e métricas de resultado. Isso. E métrica financeira. Ótimo. A gente não, relembrando todo mundo, isso aqui é uma ampliação do FinOps. Ele não morreu de verdade, eu estava mentindo. Então, o FinOps continua existindo. Ele digievoluiu, né? Ele digievoluiu, morfou. Morfou. As métricas de gasto, de custo, de expenses em nuvem, elas continuam. Elas Até porque a estratégia fala sobre gastos. Exatamente. Se é para o CFO que não vai mais olhar para isso. Ele tem uma crédito. A gente não quer matar nenhum CFO. Na verdade, a gente não quer que ele nos mate, né? Também. Então, assim, gente, a gente continua falando de dinheiro. Tá? Só que aqui ele toma um corpo um pouco maior. Então, a métrica financeira continua existindo, dentre todas as outras métricas com foco em valor. Certo. Agora, medindo os caminhões que estão saindo. Ótimo. Então, a ideia aqui sobre métricas é a gente tentar estabelecer uma conexão clara entre métricas técnicas, como essas que a gente está indicando aqui, com as métricas de valor e métricas financeiras também, que são métricas de... Vamos lá, toda métrica financeira é de valor, nem toda métrica de valor é financeira. Corretíssimo. Ótimo. Até Dora Metrics pode trazer para dentro das métricas do Value Ops. Dora Metrics, se você não sabe o que é, pesquise no Google, porque esse não é o tópico dessa conversa. A gente vai gastar um tempo todo explicando. Brincando. Dora Metrics só sobre eficiência das áreas de engenharia. Tá? Agora, a gente vai falar sobre isso em outro momento. Gabriel Corrocha. Muito bom, muito bom. Aliás, sobre métricas, de métricas a gente começa sobre ajustes, é outro pilar, ou seja, eu parto do pressuposto que eu não vou estar com tudo certo e azeitado sempre. É mais ou menos como eu ficar revisando o tempo todo a máquina para apertar os parafusos, é isso? Exatamente. O ajuste, do ponto de vista de Value Ops, também é voltado a valor. Tá? Exemplo, Value Ops FinOps. Tá? Em FinOps eu tenho um equipamento lá que está performando muito bem e, enfim, atende uma carga de requisições X. Ok. Se eu quiser economizar um pouquinho com esse cara e encolher essa máquina um pouquinho para economizar aí 10%, eu vou perder um pouco de performance. Mas a máquina continua funcionando, eu continuo entregando. Está um pouquinho mais lento. Cara, eu atendi FinOps. Eu estou economizando e a coisa está funcionando. Está entregando o valor merecido para o meu cliente? Merecido ou esperado pelo meu planejamento estratégico? Talvez sim, talvez não. Talvez sim, talvez não. Se não estiver entregando, para FinOps eu atendi, mas para Value Ops não. Eu vou ter que aumentar aquela máquina. Se o meu objetivo for entregar para o meu cliente uma experiência performática ao extremo, eu preciso investir um pouquinho mais máquina. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Então, por exemplo, eu tenho uma página no meu e-commerce, por exemplo, que está renderizando em 300 milissegundos. E aí você chega à conclusão que, poxa, essa máquina é uma máquina cara, acho que existe aqui oportunidade, você pensa em fazer uma redução dela, né? Só que você sabe que a redução dessa máquina vai fazer com que aquele retorno de 300 milissegundos vá
prejudicar a experiência para 400 milissegundos ou 300 milissegundos. A pergunta é, esses 100 milissegundos a mais chega a prejudicar a geração de valor? Sim ou não? É isso? Você começa a medir conversão. É mais ou menos isso? Correto. Então, naquela ideia básica, assim, por exemplo, a gente fala que, por exemplo, tem uma métrica comum em e-commerce que fala que cada segundo adicionado em qualquer etapa corresponde a 7% de perda de conversão. Cara, será que esses 100 milissegundos, a economia, esse é o ponto, a economia que eu gero com esses 100 milissegundos a mais, ela é maior ou menor do que a receita que eu deixo de fazer com esses 100 milissegundos a mais? Ou seja, a baixa de receita que eu tenho compensa a economia que eu tive? Sim ou não? É mais ou menos essa lógica? O planejamento estratégico vai dizer. O teu exemplo foi muito feliz, porque ele pega nessa conotação de uma experiência na web. Então, olhando só na visão de FinOps, naturalmente faria total sentido. Cara, eu consigo ali puxar um pouquinho mais o tempo para indenizar a parte, mas está tudo funcionando. Quando eu aumento a minha visão e começo a olhar para o gera-valor do negócio, que está gerando para o negócio, aí começa a se questionar, poxa, será que está valendo a pena? Então, a minha métrica não está sendo apenas financeira. Eu estou olhando, cara, eu preciso converter melhor, eu preciso trabalhar vendas, eu tenho que melhorar a receita, então, ou melhorar a experiência do cliente, de qualquer forma. E, naturalmente, ter uma conversão melhor. Então, isso gera valor para o negócio. Então, porque, de novo, não é a máquina que está plugada lá no RH. A máquina está plugada no meu site de vendas. Então, avançando um pouco a ideia, né? Não é só olhar se, eventualmente, a economia que eu vou ter de máquina é maior do que a perda que eu vou ter, eventualmente, em receita. Não é só isso. Isso seria FinOps. Né? O grande ponto eventualmente eu tenho uma outra métrica no planejamento estratégico, que é, por exemplo, satisfação de experiência. E essa satisfação de experiência pode ser prejudicada consideravelmente por causa desse tempo a mais em renderização. É claro que a gente está dando um exemplo de 100 milissegundos a mais ou a menos, e isso não é tão perceptível assim, mas acho que é para você que está nos acompanhando pegar a ideia. É um exemplo, né? Mais uma vez, fica aqui a recomendação. Tá? Se você tem outro caso, outro cenário que a cabeça quer compartilhar com a gente, deixe nos comentários, vem enriquecer a discussão, porque dessa forma a gente consegue qualificar os exemplos para você também, quem sabe, continuando essa conversa. Aqui é a primeira conversa sobre VLOps que a gente está publicando aqui no canal do Zine, mas a gente vai falar mais sobre VLOps a partir de agora, porque como se disse, falar sobre FinOps é bom, mas não é mais suficiente. A gente tem que falar sobre geração de valor. É o primeiro passo, muito bom. Isso tangibiliza o que a gente vem falando sobre como tornar a tecnologia, ter a visão estratégica da tecnologia, de contribuir para o negócio. Eu acho que essa conversa, de muitas que a gente vai ter, ela começa a cimentar muito o casamento de tudo, né? O casamento da infraestrutura, o casamento com planejamento estratégico, com arquitetura, a gente está falando também, com DevOps. Então a gente começa a conectar o grande quebra-cabeça. VLOps acaba sendo uma boa fonte de estabelecimento de guidelines e guardrails de como todas as outras operações devem performar. Né? Essa é a ideia de integração em operações. Desperdícios, né? Identificar e cortar atividades que não geram valor, né? E obviamente para tentar aumentar a eficiência. Agora surgiu eficiência para essa discussão. O detalhe do desperdício aqui é que ele está presente também em FinOps. Tá? O desperdício lá ele é tratado com corte, com QIN. Então, tira a máquina que está falhando, reduz o size, diminui, encolhe, adequa o uso da máquina à carga que ela está levando. Aqui não, cara. Aqui o desperdício ele ganha uma visão um pouco maior. Então aqui tu trabalha com fluxos de trabalho também. Tu usa métricas de DevOps, de retrabalho, por exemplo, de dívidas técnicas, quanto o pessoal está gastando nisso. Tipo, como é que eu otimizo esse tipo de processo também? Basicamente, você observa até o value stream, né? Desde a ideação de uma feature nova até a entrega em produção. Ok. Existe a questão também, assim, um dos desperdícios que existem é a questão gargalo. Tá? Eu tenho uma máquina que não está performando alguma coisa, tá? Por conta que ela está pequenininha. Mas para aumentar eu vou ter que gastar grana. Se tu aumentar aquilo, vai tirar esse teu gargalo desse teu processo e esse teu processo começa a gerar valor muito maior do que o investimento que tu está fazendo para ver o gargalo. Agora, o gargalo também aparece muitas vezes, você percebe, olha, eu tenho uma máquina que está superdimensionada e que o fato de ela estar superdimensionada, se ela estiver antes
do gargalo numa fila, né? E nós temos... Não adianta nada. Se ela estiver antes do gargalo, o cara vai estar só estressando o gargalo, formando fila aqui. E se ela estiver depois do gargalo, ela vai ter ociosidade. Né? Antes ela está gerando demanda para o gargalo, do gargalo, e depois do gargalo, eventualmente, você está gerando ociosidade, né? Para isso acaba sendo desperdício nos dois lados. Primeiro, é bom você, todas as inscrições, tá, amigos? É você restringir o volume de demanda que você gera para o gargalo à capacidade do gargalo, e você também depois não tentar esperar do gargalo mais do que o gargalo consegue entregar. Subordinar tudo ao gargalo, teoria das restrições, um dos fundamentos atemporais que a gente discute tanto na exímia, que você precisa entender e conhecer. Né? Correto. Aliás, para quem trabalha com negócio, né, a gente está falando sobre tecnologia aqui, mas quem quer falar com pessoas de negócio, uma boa referência é aquele livro A Meta, né, que apresenta a teoria das restrições, é praticamente todo diretor de fábrica que a gente já entende. Muito bom, muito bom, muito bom. E finalmente a gente fala sobre cultura. Né? Cultura fala que Value Ops existe que as equipes, lideranças, stakeholders mudem a mentalidade de fazer projetos com entrega de valor contínuo. Aqui tem um ponto interessante, senhores. Quando se fala sobre a agilidade, sempre se fala sobre entregar mais valor para o negócio, maximizar a entrega de valor para o negócio. O que Value Ops traz para a gente é uma questão fundamental. O que é valor para o negócio? Você passa a ter pessoas de tecnologia e pessoas de negócio consensando sobre o que é valor de negócio. E isso é uma mudança cultural importante. É legal que o Lemar sabia que eu ia chamar ele para dançar agora, porque é realmente parte de muitas conversas que a gente já teve. A entrega contínua de valor. Então não é simplesmente startar algo e entregar e está aqui, está pronto. Esse ponto é importante, tá? Sem essa discussão sobre valor, você pode até dizer que você implementa uma metodologia ágil, mas você não é ágil. Porque no centro da agilidade está esse foco na entrega de valor para o negócio. Agora, é impressionante a quantidade de gente que confunde entrega de valor para o negócio com entrega de valor para o usuário. Aliás, essa é uma boa discussão, né, Michael? E cabe também outra conversa para a gente poder falar sobre cultura aqui também. A gente citava antes a questão dos departamentos, né? Para cada departamento que tu vai, para fazer um BIA, uma análise de impacto do negócio, elenca teus processos. Qual a criticidade dos seus processos? Para cada departamento, cara, tudo é crítico. Tudo é crítico. Naquele nicho, tudo Exatamente, é crítico. Né? E aí tu pega certos departamentos que não recebem a devida atenção, um olhar não tão atento vai dizer, puxa, cara, o departamento De RH parece, cara, não serve para nada. Dispensa o RH. Departamento jurídico, eles trabalham a cada X tempo, não precisa. Qual é o valor que esses departamentos levam para o negócio? Custo e risco, tá? Qual o risco de não ter também? Importante. Aliás, sobre segurança, muitas vezes a discussão é qual o valor do cara da segurança, poxa vida? Você só vai descobrir quanto a empresa parar uma semana, né? Porque o cara de segurança não foi. 360 dias do ano ele vale muito pouco. Mas tem um dia. Mas aqueles 5, vou te dizer. É o cara de segurança. Mas enfim, ponto importante para a gente poder alinhar aqui, tá? Todos esses 7 componentes são componentes, até onde se viu que, exceção do foco em valor, que antigamente era foco em custo, certo? Todos esses componentes são os mesmos componentes que você encontra em FinOps, só que agora ampliados para essa perspectiva de Value Ops, tá certo? Tá certo. Muito bom. Estou aprendendo. A questão da cultura ainda, antes da gente avançar no slide, a cultura aqui para a Value Ops é mandatória. Tá? O Value Ops só vai performar muito bem com todo mundo engajado. Do C-Level até o programador junto. Que eu ia chegar. Como é que você transforma, como é que você muda uma cultura? Né? Ela tem que ser, não é do dia para a noite. Qual é a frase clássica aquela, Mar? Como é que muda a cultura? De fiel para baixo. Não estou brincando. Mas é de ser é Uma maleta. É que assim, quando se fala sobre cultura, agora falando um pouco mais sério, tá? Quando se fala sobre cultura, o papel principal da liderança dentro de uma organização é ser guardiã da cultura. É a grande, a alta liderança que precisa perceber o que funcionou até ontem, mas já não funciona mais para os nossos objetivos. O que eventualmente estava alinhado com o nosso jeito de pensar e fazer ontem e que já não está mais alinhado com os nossos objetivos. Porque a cultura, né, Michael? E isso é a frase que você está buscando, a cultura engole a estratégia do café da manhã. Ou seja, não adianta você formatar uma estratégia maravilhosa se a tua cultura não for uma cultura ajustada. E é por isso que esse papo, apesar de ter técnico, ele acaba transcendendo a área de TI e precisa com as camadas superiores
da companhia. Tecnologia é importante demais para ficar confinado apenas às áreas técnicas. Esse é o grande ponto. Essa frase é bonita também. Eu já usei algumas vezes, tem que assistir mais os vídeos que eu gravo para o canal da Exímia. E vocês também. Muito bem, vocês também. Muito bom. Voltando também, um gancho para mim. Você saiu muito bom isso. Não foi ensaiado. Mas avançando, né? Porque a técnica já está sinalizando para a gente que a gente está avançando no tempo, a gente precisa respeitar a técnica também. Técnica, calma aí, nós vamos conseguir. Prometo para você, aqui a gente tem alguns indicativos interessantes. Esse gráfico é fantástico. É? Sim, é muito legal. Então explica. Basicamente, assim, tem duas análises aqui, tá? A gente está vendo o retorno e o tempo. Tá? O FinOps versus ValueOps. Tá? Eu repliquei ele com as explicações, continua na máquina, a gente dá um avançar e aí a gente consegue... Mas aqui já começa a se perceber o que você falou, ou seja, o retorno sobre investimento do ValueOps é considerado, como você disse, 16 vezes, 400 dividido por 25, estou fazendo uma conta alta aqui. Enfim, eu acreditei no que você disse, só que eu anotei ali também. Então, o fato diferença quando, e esse é o grande ponto, a proporcionalidade, esse é o grande ponto para você observar aqui nessa análise, tá? A proporcionalidade que a gente percebe aqui, a relação de proporção entre retorno de investimento do FinOps e do ValueOps, o ValueOps é muito mais favorável. O grande ponto é quando você considera o tempo investido, você está falando que em ValueOps você vai consumir 3 vezes mais o tempo, mas o retorno é 16 vezes maior. Ou seja, você vai gastar um pouco mais de tempo para poder executar, mas o retorno é muito mais rápido, muito mais acentuado, melhor dizendo, né? Muito bom. Avançando aqui então, Métrica 1. Na verdade aqui as explicações também, porque o gráfico, eu confesso que quando eu vi esse gráfico do Gartner, eu tive que parar um pouquinho e pensar melhor para eu te entender. A diferença, as proporções, a questão que parece errado, né? É tão gritante essa diferença de retorno de investimento que o gráfico parece incorreto, né? Exatamente. Então basicamente ali, ele divide então métrica 1, métrica 2, né? A parte de ROI ali, da parte de FinOps, que é os 25 ali da esquerda, basicamente o que acontece? Tá? O FinOps ele representa de 20% a 30% de redução de custo. Tá? É o que uma empresa consegue alcançar nos custos de nuvem numa implementação de FinOps. É uma média, 20 a 30. Tá? Eu vou achar 30% dos meus custos atuais. Se eu estou gastando 100, eu gasto 70. Nas nossas experiências que a gente teve como Exímia, tá? A métrica é bastante factível. Tá? Exatamente nessa janela. Tá? O grande foco, como a gente comentou, otimização, elimina desperdício, remove gargalo, controla gasto, esse tipo de coisa. O ROI é medido exclusivamente em termos de economia direta, ou seja, para baixar a fatura de nuvem. Ok, isso é o gasto com FinOps. Exatamente, isso é só FinOps. Impacto na fatura. Na fatura de nuvem. FinOps. Tá? Então, e a abordagem é sempre reativa, tá? Tu não é exatamente proativo com o FinOps, tá? Tu é analisar as cargas que estão rodando, tá? Okay. Eu acho que tem um aspecto proativo quando tu traz a accountability para os times e tem que ter uma preocupação de custos dentro dos times. Do momento zero. Exatamente. Eu entendo que, sim, eu concordo, porque o que acontece com o FinOps, tá? A implementação do FinOps ela passa por toda essa análise, o corte dos desperdícios, a propagação da informação para todos os times. A ideia é que todo mundo enxergue os gastos, custos, dinheiro. Tá? Todo mundo tem que olhar aqui. Os dinheiros. A gente vai chegar num ponto em que estamos com o FinOps redondinho funcionando, o meu pessoal de operações ele vai ter que sentar e definir o que eu vou colocar aqui, qual o size de equipamento, que tipo de load balancer eu vou colocar, quais as dimensões disso, para quê? Para que me atenda e para que eu não gaste. Maravilha. Mais do que deveria. Mais do que deveria. Ou seja, eu tenho que adequar carga e eu tenho que adequar custo. O pessoal normalmente faz uma conta e não tem a certeza de que aquilo vai atender. É de certa forma empírico. Então, tu vai... Mas o grande ponto aí também é esse, né? O processo de inovação, muitas vezes, se você já tentar, idealmente, você deve tentar conceber a tua solução, já tendo clareza sobre quais são boas práticas para evitar desperdícios evidentes. Agora, de muitas formas, você vai descobrir se a tua estrutura está ajustada ou não está ajustada quando você tem produção. Porque quando você coloca em produção, você vê comportamento real de mercado, ou seja, você sai da hipótese e você passa a trabalhar com o fato. Então, por mais que você tenha feito, pensando já no cenário real, com a calculadora na mão,
cara, é um ambiente produtivo que vai te mostrar aquele projeto funcionando. Então o FinOps acaba tendo essa visão prescritiva, mas ele acaba sempre tendo esse caráter mais revisional, né? Isso é importante. Agora, avançando, o VeloOps que traz essa nova era, e aqui ponto importante, tá? Enquanto o FinOps fala especificamente sobre corte de custos, antes as pessoas ficarem assim, mas Neymar, não fecha a conta, porque se FinOps baixa 30% do custo de TI, onde é que está esse dinheiro tão grande que está aparecendo aqui em cima? Você não tem como explicar, poxa, vou começar a me pagar para poder... Não é isso. O que acontece é que, além dos custos associados com TI, você tem o valor novo gerado a partir desse mecanismo. Ou seja, o grande valor do VeloOps vai estar em potencializar o valor estratégico, o resultado que eu paro de olhar para custo e passo a olhar para resultado. Pegando esse exemplo que você citou antes, né? Quanto de conversão a mais eu vou ter no site, quanto de venda eu estou subindo, quanto está aumentando a minha receita, e aí que vem esse valor. Isso aqui é basicamente o seguinte, cara, se eu resolver no exemplo do e-commerce, cara, eu vou colocar $500 por mês a mais de máquina, para dar conta, diminuir, enfim, o tempo de resposta do meu site. Para o meu FinOps, eu fui um ofensor. Minha conta aumentou R$500. Só que para o meu negócio, o meu faturamento aumentou $5.000. E aí o grande ponto nisso, exatamente tentar justificar esse dinheiro a mais, que é ofensor na perspectiva exclusivamente financeira, mas que é justificado quando você olha a coisa de uma perspectiva mais ampla, na coisa como um todo. Muito bom. E nesse exemplo a gente vê exatamente como é que o planejamento estratégico digital precisa atuar. Então a gestão pretende escalar o negócio em X% ano que vem. Vocês precisam conversar sobre infraestrutura. O que a gente vai alocar de máquina para dar conta desse meu apetite do ano que vem, do meu planejamento estratégico? Aqui a gente faz a conexão. E aí foi aí que eu mencionei a cultura corporativa antes. A gente vai olhar para o negócio, vai identificar quais são as perspectivas do negócio, quais são os objetivos estratégicos. Né? Beleza, tá. Receita tem que ser tanto por cento. De onde eu vou tirar essa receita de tanto? Como é que as camadas de tecnologia podem apoiar para que a minha receita explore? E aí entra essa questão do logo seu poder. Vamos melhorar essa questão com a experiência do cliente, melhorar a conversão, melhorar a receita direta. A gente falando parece simples, né? Mas imagina que tu tenha que amarrar tudo isso muito bem. Toda essa expectativa que é criada em um planejamento estratégico, tu vai precisar visualizar isso durante o decorrer de um ano. Sim. Tu tem que ter indicadores para isso. Exato. E aí até porque eu imagino que, pegando de novo esse exemplo, né, a gente vai aumentar o potencial daquela máquina para ter uma conversão melhor. Isso é uma expectativa. Isso não é uma realidade de aumentar em tantos. Poxa, se eu subir tanto, quanto converte? Vai ter tem um limite que você de subir, cara, a partir daqui não converte mais. Contando uma história rápida, né, famosa, vocês sabem que aqui, para poder descontrair um pouco, né, tem a famosa história do primeiro nude da Kim Kardashian, o primeiro nude oficial, não aquele vídeo que vazou, tá? O primeiro nude da Kim Kardashian estava sendo planejado para se postar numa revista, fez um contrato com a Kim Kardashian para postar o primeiro nude. Em determinado momento, alguém na sala brilhantemente lembrou: poxa, a gente tem que conversar com o pessoal de operações para saber se talvez isso gere algum problema para a gente. Não vai cair o site, né? Na época, o site estava esperando, e gente, a gente está falando do primeiro nude da Kim Kardashian, hoje esses números não são mais tanta coisa, tá? Mas naquela época se falava sobre levantar o volume de acessos para 500 mil acessos simultâneos, né? De 10 mil acessos simultâneos para 500 mil acessos simultâneos. E para você ter uma ideia, naquela época, 500 mil acessos simultâneos é o que a Google tinha. Né? Ou seja, naquele dia estava esperando ter um volume de acesso semelhante a Google. E lembraram, nos 45 do segundo tempo, de eventualmente validar com o pessoal de operações: será que a máquina aguenta? E é óbvio que a máquina não aguentaria. Né? E aí tem toda uma história de como foi feito um ajuste na infraestrutura para poder aguentar um único dia de acessos à la Google, numa infraestrutura de uma revista, né? Aí a história toda é interessante, tem outras fontes para você poder consultar, mas é óbvio que a revista acabou dando um jeito. Na prática, o jeito foi uma trapaça. Eles acabaram utilizando o Instagram como plataforma para poder colocar as fotos no Instagram da parte nudes que o Instagram autorizava, e no resto eles botaram um paywall. Mas enfim, o grande ponto é muito perigoso quando eventualmente o negócio estabelece uma estratégia. Por exemplo, imagina a decepção de: fechamos um contrato com a Kim Kardashian, vai ser a primeira vez que vai aparecer os nudes dela na internet, e
o site não aguenta. Né? Ou seja, é perigoso demais quando você olha operações somente da perspectiva de custo, sem pensar a perspectiva de valor, que está associada exatamente com essa visão que é estratégica. Certo? Corretíssimo. Muito bom. Avançando, então. Aqui a gente tem uma segunda métrica, essa métrica 2 fala sobre a coluna da direita. Né? No final tradicional, você está falando em 4 meses e meio, aquilo que a gente tinha falado antes, horizonte de 3 a 6 meses é o que está se assumindo. As otimizações são sim rápidas e táticas, né, porque você está falando sobre um ajuste que a área de tecnologia acaba fazendo sem ter que consultar outras áreas, então aqui o controle é essencialmente tático. O foco acaba sendo, obviamente, no corte de custos mais imediatos nos quick wins, e os ciclos de custos são ciclos curtos de otimização contínua, ou seja, você está usando aquela filosofia, né, Michael, que custo é que nem unha, você tem que cortar sempre. Então, são maneiras de você tentar ficar cortando custos continuamente. O FinOps em si, a gente pode, acho que, reduzir ele em 3 grandes pilares, que é a parte da visibilidade, que tem que trazer a evidência, né, de quem são os custos. O segundo são os cortes e o terceiro é o aculturamento. Muito bom. Eu sempre achei o FinOps, isso é uma observação exagerada, mas eu acho que o FinOps ele promove de maneira saudável o conflito. Por que eu digo isso? Porque a exibição de custos como um todo para todas as equipes, todo mundo sabe o que todo mundo está gastando. Não é que isso vai gerar um conflito, na verdade, e eu acho que ele gera mais debate do que conflito. Então, poxa, cara, está todo mundo vendo os custos de nuvem ao mesmo tempo. É legal. E isso demanda aculturamento, né? Porque você precisa de uma maturidade grande de gestão para ficar fazendo essa comparação. E o grande ponto eu gasto mesmo que você, mas eu gero muito mais valor. Essa é a discussão que você está vendo na tua empresa. Eu gasto mesmo que você gere muito mais valor. Chegou a hora de você parar de fazer o FinOps e começar a fazer o VeloOps. Percebe? Então, bora lá. E quando você fala sobre a questão do VeloOps, você tem um horizonte de 18 meses, de 12 a 24, ou seja, você entende que uma organização atinge um nível de prontidão, não necessariamente maturidade, mas prontidão, num prazo máximo, se estima de 24 meses. É claro que aqui a gente está estimando organizações com um porte considerável, né? Muito embora empresas pequenas não sejam necessariamente mais simples para você poder operar esse tipo de processo. Os investimentos são estratégicos e de longo prazo. Por que estratégicos? Porque eles acabam saindo daquela visão que fica restrita, constrita à área técnica. O foco acaba sendo em crescimento sustentável, né, e na construção de capabilities de inovação, ou seja, dá para a empresa esse furor para inovar, né, e finalmente você busca aí uma transformação cultural e organizacional que acaba sendo mais profunda. Esse movimento, Michael, de adoção de VeloOps aproxima a empresa mais da visão de transformação digital de fato. Olhando, enquanto o FinOps acaba sendo importante para o esforço de digitalização, certo? No vocabulário, a gente tem um outro vídeo aqui no canal da Zimmer, a gente fala sobre digitalização e transformação digital. Enquanto o FinOps está muito alinhado à demanda da digitalização, o VeloOps está totalmente alinhado à visão de transformação digital. Se você pegar agora pensando, o FinOps ele serve muito quando você tem uma economia para refinanciar os projetos internos da própria TI. Então ela usa aquela economia ou para sustentar o gasto que ela tem, o desenvolvimento de produtos, às vezes, ou para de repente reinvestir em outra coisa. Cara, vou gastar menos em FinOps, mas eu vou gastar mais com outro software aqui e tudo mais. Mas fica muito confinado na TI. Quando eu vou para o VeloOps, não, a gente está saindo, transcendendo essa questão da digitalização da operação interna, indo para uma transformação digital de fato, transformação cultural, transformação digital, e aí fazendo com que esse dinheiro não seja da TI, mas seja corporativo. O Elemar traz a questão ali de pequenas empresas. Quando a gente fala de capacidade, eu misturo, né, capability com capacidade, né, em inglês com português, né? Mas quando a gente fala de capacidade de inovação, cara, startup de 3 pessoas é um polo de inovação. Pode se valer disso. E esse é o grande ponto. Acho que esse talvez tenha sido o grande impacto da nuvem para os negócios, né? É muito fácil tu iniciar um negócio. Eu consigo começar pequeno e eventualmente escalar, só que essa minha escala tem que ser feita de maneira controlada, porque senão os custos saem de controle. E aí, FinOps é importante. Agora, destrói escala distorções. E a gente vê um padrão muito comum, né, das empresas expandindo sua utilização de nuvem por conta do seu crescimento, né? E em algum momento eles têm que parar para otimizar. Expande de novo. Justamente por isso, porque é muito fácil
tu gastar mais na nuvem. Não, é muito fácil tu colocar um negócio online, tipo, os caras vão subir uma plataforma, cara, em um dia tu consegue. O teu negócio dá certo. E a partir disso tu tem que começar a escalar. O cara escalar, tem cliente e tudo mais. Cara, ele nasce torto. O cara de plataforma de operações, ele sempre acha que o software faz tudo magia. Né? Difícil é controlar operações. Tá bom. Deixa pra lá. Ponto pacífico. O grande ponto é uma máxima que a gente fala, isso de gente mais velha, que quando você não cuida no código, você paga na lata. De maneira geral, poxa, agora, muitas vezes é mais rápido pagar na lata do que tentar acertar no código. Você está dizendo que eu estou pagando conta de desenvolvedor até hoje? De certa forma. E eu acho que esse mas deu lado bom. Você só faz esse trabalho porque o desenvolvedor criou o código para colocar nessa tua lata. Enfim. Eu acho que esse é um dos pontos que tu colocou antes, Alemar, onde tu trouxe a ideia de que é muito mais... como a gente tem o custo de nuvem variável, o custo operacional, é muito difícil tu conseguir prever quanto tu vai gastar. Né? Então... tudo depende também da eficiência da solução que tu está desenvolvendo. Às vezes tu faz nas coxas, como a gente diz, né? A eficiência vai lá para baixo. Agora, quando tu passa por um processo de otimização, tu vai conseguir atender mais com menos. Esse é um ponto que final você acaba trabalhando bem, porque, por exemplo, você sabe que embora a nuvem tenha o termômetro variável, lá conforme você abre ou fecha o registro, né? Por outro lado, a gente sabe que se você trabalhar com provisionamento, para a nuvem, o custo provisionado costuma ser bem mais favorável do que o custo às vezes vale a pena você pagar a capacidade ociosa, porque acaba sendo mais barato que... Enfim, são alternativas para a gente poder avaliar e ponderar. Senhores, indo, eu acho, já para o final da nossa conversa, VLOps requer maior paciência temporal, ou seja, ele consome mais tempo. Paciência temporal foi bom, viu? Bonito. Mais entrega... Exatamente, mas entrega um retorno dramaticamente superior. Paciência temporal e retorno dramaticamente superior. Pela carga emocional da frase, tu vê que fui eu que escrevi. Não foi o ChatGPT. Muito bom. E esta é a essência da evolução. Trocar otimizações táticas por transformações estratégicas. Novamente, cara, eu acho que tem que trabalhar com a nossa agência, viu? Porque as frases são boas. São bonitas também. É meio tabajara, mas é bom. No canastrão, né? Eu tô aprendendo. Não, ponto importante. Muito bom. Então, ou seja, VLOps me demanda mais esforço, mas o retorno é dramaticamente maior. Gostei tanto da frase que vou repetir. Essa é a essência da evolução, trocar otimizações táticas por transformações estratégicas. Olha só, esse primeiro bate-papo que a gente fez aqui, eu acho que ele foi super interessante para introduzir o conceito de VLOps. Para você que não sabia, agora você já sabe do que se trata, você tem uma boa relação com relação ao FinOps, mas ele deixa, para mim, pelo menos, um gostinho de quero muito mais. Eu quero saber mais sobre o que é o VLOps e principalmente sobre como eu faço isso e outras ideias associadas. Tenho certeza que a gente pode aprofundar bastante esse tema. Então, já deixa eu fazer um convite para você que está nos acompanhando e para quem está aqui na mesa. Vamos continuar esse assunto outro dia, falando sobre mais questões associadas, demonstrando mais as diferenças de VLOps e FinOps e como que a gente consegue gerar mais valor com essa ideia que vai tomar... Quanto tempo tem VLOps? Não, o VLOps ele não é antigo, não. Ele tem pouquíssimos anos. Pouquíssimos anos de tecnologia é uma eternidade, né? Nossa, imagina, eu estou, então... Vamos dispensar. Cara, só para levar em consideração, ChatGPT tem o quê? 4 anos? Eu acho que menos, né? Então, o VLOps tem mais ou menos a idade de ChatGPT? Por aí. Se não está transformando tanto quanto... Enfim, não é tão relevante. É sim, porque é mundo real. A gente tem que falar sobre estrutura de custo, inclusive pensando, VLOps também associado, por que não, a despesas associadas à contratação de serviços, por exemplo, da Amazon, da Microsoft, para trabalhar com inteligência artificial. Deve ter lido alguma coisa a respeito do ChatGPT trabalhar no vermelho. Sim. Por quê? Investimento? Exato. Eu tenho muita máquina para treinar modelo, para responder, para treinar IA. Isso é VLOps. E a pergunta toda é, eu entendo que o valor que vai ser gerado vai compensar esse investimento. Eu preciso entregar uma boa experiência. Pois é. Tem coisa mais frustrante do que esperar uma resposta do GPT? Esse é um ponto importante. Enquanto você está, ou recebeu uma resposta que está alucinada, enfim, enquanto você está tentando implementar uma mudança que vai mudar um aculturamento do teu cliente, você faz um investimento, você queima dinheiro, queima resultado para poder mudar a cultura. Mas essa é uma outra conversa.
Senhores, quero agradecer muitíssimo a vocês por essa primeira conversa sobre VLOps. Eu acho que é a primeira de muitas, a gente tem que voltar a falar sobre isso. E mais uma vez, muito obrigado, meu amigo Anderson Ota, por compartilhar seu entendimento sobre VLOps comigo. Confesso para você que está entre os temas que eu não domino e você domina. Muito obrigado. O Wendel, especialista em segurança. Algum recado, consideração para quem está nos acompanhando, Wendel? Não. Então, beleza. Bom, meu amigo Douglas Piccolotto, aliás, super interessante. Eu passei um tempão olhando para a camiseta do Douglas pensando que era do Thundercats. E na verdade estava usando o loginho lá do Chrome, né? Mostrando que a pessoa está desconectada. Dinossaurinho do Chrome. Mas na verdade ele é o dinossaurinho do Chrome, mas não é a marca do Jurassic Park. Isso aí. Muito bom, muito bom. E eu achava, eu achava que era Thundercats. Pareceu um Perdido pra caramba. Douglas Piccolotto, obrigado pela tua presença, obrigado por participar dessa discussão. Muito bom. Meu amigo Michael, como é bacana quando você consegue ter na mesma mesa, e esse é um ponto, ó. Eu sou um cara de software, enfim, mas ter na mesa gente que é de negócio, né, que tem essa perspectiva, esse jeito de ver tecnologia sob a visão do negócio, e gente que vê o negócio, né, sob a perspectiva de tecnologia. Obrigado pela presença, meu amigo Michael. Muita satisfação em participar demais dessa conversa. Eu acho que a gente deixou uma pulguinha atrás da orelha das pessoas aí para entender um pouquinho mais sobre o VLOps, para entender, principalmente quem não é da área técnica, deixa eu conhecer um pouco mais e como isso pode contribuir. Porque eu estou falando de resultado. Exatamente. Eu proporia, inclusive, a gente fazer uma live se o pessoal da audiência participar. Eu acho que tem uma interação e muitos cases interessantes para a gente conversar. Eu quero ver os comentários, eu quero ver a repercussão, eu quero ver a tua participação. Mais uma vez, momento blogueirinho do Elemar. Se você não é inscrito no canal da Exímia, está na hora de se inscrever. Se você não ativou as notificações, aquele sininho, clica no sininho. Dessa forma, o YouTube vai avisar você sempre que a gente lançar conteúdo novo e isso pode te ajudar. Mais do que isso, tá? Avise o YouTube sobre o tipo de conteúdo que te interessa. E aí você vai começar a receber mais do que você quer e menos sobre aqueles vídeos que não agregam em coisa nenhuma. Além disso, se você não compartilhou esse conteúdo com seus amiguinhos ainda, compartilha. O conteúdo é vivo e ele funciona melhor quando ele participa, incentiva discussões dentro da organização. Falando em discussões, caramba, estou cansado, deixa também os teus comentários, falando para a gente o que você concorda, o que você não concorda, quais são os pontos, observações, quais são as dúvidas, sugestões de discussões ou temas para uma outra conversa sobre VLOps ou sobre outros temas também. Muito bom ter você com a gente aqui no canal da Exímia. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos. Técnica, pessoal, tchau!